Forçação de barra da prefeitura, da FERJ e do governo do estado, coisas ridículas para a volta do futebol. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar, eu vou repercutir nessa segunda-feira, hoje é domingo, dia 24 de maio, tô fazendo esse vídeo aqui sobre essa questão de bastidores, né, do Carioca. Na segunda-feira eu vou fazer a repercussão da entrevista que o presidente deu hoje, falando sobre Marcos Paulo, Fred, Thiago Silva, entre outros assuntos, beleza? Vamos embora para esse vídeo aqui então. Bem, a Prefeitura do Rio marcou uma reunião para este domingo com os clubes. O prefeito do Rio, né, Marcelo Crivella, marcou uma reunião com os clubes para este domingo, basicamente para autorizar a volta dos treinamentos. Afinal de contas, estamos, né, tudo bem, caminhando bem, ninguém mais está morrendo e o Brasil já está livre, agiu muito bem, fez tudo conforme manda as organizações de saúde, fez exatamente igual fizeram os países que já estão voltando ao futebol e a gente já tá tudo de boa, não tá acontecendo mais nada, os hospitais já estão aí, ó, dá até para dormir no hospital se você não tiver hotel, já tá tudo show, então a gente já pode voltar à vida normal. Então o prefeito marcou uma reunião para este domingo com os clubes e a primeira notícia que a gente tinha é de que Fluminense e Botafogo não compareceriam à reunião. Ficou aquele negócio meio estranho, pô, mesmo eles sendo contrários a isso, né, tanto o presidente do Fluminense quanto do Botafogo, era para comparecer e justamente ser a voz contrária, né? Bem, hoje, no dia da reunião foi neste domingo, o Fluminense soltou uma nota que foi publicada, né, pelo próprio Fluminense, com um texto muito interessante, um texto bem longo, recomendo você ir lá ler no site do Fluminense, mas que eu vou destacar um ponto aqui. Abre aspas para a nota do Fluminense. A nota vinha falando que o Fluminense entende a necessidade da volta dos jogos por causa da questão financeira e que fez um monte de atitudes e ações para que não faltasse, né, a questão financeira para os seus funcionários. Aí continua a nota. Mas o Fluminense não dará um passo em direção ao campo enquanto não houver certeza sobre as condições seguras para os nossos atletas, nossos profissionais e nossa torcida. Nosso entendimento é de que os jogos sem públicos não impedem aglomerações. Se não forem ao estádio, as pessoas se juntarão em frente das televisões dos bares, que insistem em permanecer abertos, sobretudo nas periferias, onde o isolamento social tem tido menor adesão. O futebol, por movimentar paixões, deve estar ciente do seu compromisso social e não alimentar ansiedade. Aí a nota continua falando sobre outros pontos, mas que vale se posicionar. Aí você pode estar pensando, pô, o Fluminense podia ter falado isso na reunião, né? Abriu mão de ir na reunião. No primeiro parágrafo ele esclarece o porquê que o Fluminense não foi à reunião. Olha o naipe. O Fluminense Futebol Clube esclarece que não recebeu qualquer convite formal do gabinete do prefeito do Rio de Janeiro para uma reunião com os clubes de futebol. A convocação feita por WhatsApp partiu da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, da FERJ, sem que houvesse informação e muito menos discussão prévia do tema que seria tratado com a autoridade máxima do governo municipal da capital. O Fluminense optou por manter-se apenas em observação, sem que isso signifique qualquer posicionamento em relação à reunião, pois dela não tem informações. Simplesmente, imagina isso, a gente vai fazer uma reunião, mas quem está fazendo a reunião não te chamou. Uma pessoa que é convidada da reunião, que é a FERJ, te chama e ainda te manda por WhatsApp. Isso é uma reunião que a gente está falando de uma das maiores instituições do Rio de Janeiro, chamada Prefeitura, Federação de Futebol e Fluminense. E no caso Botafogo, possivelmente também, não sei se o Botafogo divulgou nota. Olha a maluquice da situação. Olha como... E a gente sabe que mandar comunicado oficial assim por WhatsApp pode dar merda gigantesca. Que diga as dívidas que a gente tem com Cavalieri, Henrique, Marquinho, Igor Leite. Esqueci. Tem mais jogadores aí nessa conta também. Então a gente sabe que isso é errado. Enfim, uma baderna. Tudo para poder voltar ao treinamento, porque a gente sabe que o Flamengo treinou escondido e fica claro que sabia que estava fazendo merda, porque Grêmio e Inter estavam fazendo errado, mas com autorização. Agora, errado moralmente, tá? Não estava legalmente errado. O Flamengo sabia tanto que estava fazendo merda de abrir treinamento lá e treinando com um grupo de 10, 15 jogadores,
e os jogadores não estão ficando em hotel nenhum, estão voltando para casa, o Flamengo sabia tanto que estava errado que treinou escondido, né? Quem não deve, não teme. E aí agora querem autorizar para o pessoal voltar a treinar como se tudo estivesse normalmente, assim como eu abri o vídeo. Afinal de contas, tá tudo show, tá todo mundo normal, a gente tá voltando à normalidade, não morre mais ninguém de Covid, ninguém. A gente voltou a morrer por acidente de trânsito, né? Afinal de contas os carros voltam a se movimentar, não morre ninguém. O Rio de Janeiro é uma bolha, é uma maravilha. Aí a gente pensa, bem, já que vai voltar os treinamentos, vamos voltar o futebol. E para voltar ao futebol, a gente volta com torcida, porque na Alemanha eles voltaram sem torcida. Alemanha, Brasil. A gente é muito melhor. Então a gente pode até voltar com 50% do estádio. Sim, isso faz parte, esse projeto, né? Essa proposta, na verdade, é do governo do Rio. A gente saiu da prefeitura da cidade para o governo do estado, que planeja a volta do futebol com 50% da capacidade de torcida no Maracanã. Bem, o projeto não é ainda um projeto para ser votado e etc, mas claramente foi feito por alguém que não sabe nada, por alguém que nunca pisou numa arquibancada de futebol. Por quê? Vou explicar. Esse projeto até ficou um pouco famoso ali, apoiou muito por querer a volta de torcida e apoiou pouco pela maluquice que ele é. 50% do público. Basicamente o projeto é esse, colocar apenas metade para que se dê um espaço ali maior. O problema é que o projeto prevê, o projeto divulgado pelo portal UOL, prevê que se tenha um espaço de 2 metros entre uma pessoa e outra. Grava isso, vamos lá, é simples de entender. 2 metros, então uma pessoa está aqui, a outra pessoa tem que estar a 2 metros. Beleza? Beleza. 50% da capacidade do Maracanã, a gente precisaria ter o quê? Em relação às cadeiras, né? Como todos os lugares do Maracanã hoje em dia são marcados, você tem ali cada espacinho para cadeira, é de 50 centímetros. Ou seja, você sentou no banco número 1, para você ter 50%, você faz o quê? Senta no 1, não senta no 2, senta outro no 3. Essa distância aqui vai dar uma distância de 1 metro. Ou seja, para você ter a distância de 2 metros, você precisaria sentar no 5, na cadeira 5, né? O cálculo não é exato, mas é bem parecido com isso. Ou seja, para você sentar na cadeira 5, você não está com 50% da distância. E ainda tem a distância para trás também, perderia-se muito mais lugares. Ponto 1, então. É impossível você dar uma distância de 2 metros e você ter 50%. Ou você vai ter 50% com a distância menor, ou você vai ter menos do que 50%. O jornalista Cássio Zirpoli, jornalista de Pernambuco, que viu esse comunicado, decidiu fazer esse cálculo com base nos dados da FIFA sobre a construção do Maracanã e a questão de espaço. O maior número que ele conseguiu chegar, respeitando essa definição e colocando ali, agrupando pessoas e etc, e fazendo tudo para botar o máximo de pessoas no estádio, foi 18% da capacidade dos 78 mil que o Maracanã tem hoje. Daria ali, vamos fechar ali por volta de 10 mil lugares no Maracanã. Para abrir o Maracanã por 10 mil pessoas, não vale a pena abrir financeiramente. Ou seja, já é um projeto que nasce morto. Ainda tem um outro fator, que é você pagaria o ingresso, possivelmente bem caro, para estar no estádio com 2 metros de distância sempre das pessoas? Beleza, eu, até pelo jeito que eu gosto de assistir jogo, talvez eu até pagasse para estar lá, né? Estar nessa distância, etc. Enfim, eu gosto de ver o jogo no estádio. Mas isso não faz sentido nenhum para a cultura de arquibancada, de você estar junto, você gritar e você pular. Até porque tem um outro ponto também. Isso teria que ter um aumento da segurança, o que já aumentaria o custo do Maracanã, que já é alto, e ainda teria um outro ponto, que é, os jogadores que estão ali jogando, na teoria, são todos testados e etc, enfim. Os torcedores não. Imagina a bolha que seria para poder entrar e sair do estádio, banheiro. Essa distância não seria respeitada 100% das vezes. Isso tudo para ter 7, 8, 10 mil pessoas no estádio, espalhadas com 2 metros de distância e dando prejuízo financeiro ainda para o clube. Isso não faz sentido nenhum para mim. Eu acho mais vantagem gastar um dinheiro nas caixas de som e botar lá igual o Mönchengladbach, né, a torcida do Borussia Mönchengladbach da Alemanha, vendeu ingressos com a cara das pessoas e botou na arquibancada. São ideias mais criativas e mais respeitosas com os seres humanos. Propostas como o da Prefeitura do Rio, de voltar aos treinos, para atender talvez o clube que tem mais, maior número de torcedores. E propostas como essa do governo do estado são de pessoas que claramente não se importam nem com as vidas e nem com o futebol.
afinal de contas, né? Ao que parece, a proposta do governo do estado é de alguém que nunca teve nem numa arquibancada. Enfim, na segunda a gente volta a falar mais de Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima, valeu!